frente, e eu tenho 4 pessoas ali no fundo. Eu vou apontar, vou jogar um número para cima, eu vou falar, aí o primeiro vai vir para frente. Vamos ver quem que vai ser. Ó, como eu não estou reconhecendo ninguém, tem uma moça aqui, ó, de cá de máscara, você máscara com argola. Você foi a primeira sorteada, ó. Foi em você. Vem aqui, ó. Não estou te reconhecendo. Você que está do lado dela foi sorteada também para ficar aqui nesse pontinho aqui, ó. E vocês dois amigos, gente boa, um de vocês vai ser sorteado. Não, aqui na frente. Aqui não vai atrapalhar não. Ó, os dois são gente boa. Eu vou pedir a ajuda dos universitários. Thales, qual que eu escolho para sentar ali, ó? Vai lá. Tiago, pode vir, você foi escolhido. Esther, trouxe a apostila? Vamos nos colocar de pé para nós orarmos. Depois da oração, você distribui para nós. Feche os teus olhos nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos orar nessa noite e queremos agradecer ao Espírito Santo por mais um dia que nós tivemos a oportunidade de viver. Queremos pedir nesse momento que o Espírito Santo, Pai, o assunto principal, Senhor, dessa aula, possa trazer entendimento ao nosso coração, que o Espírito Santo possa falar conosco poderosamente, que nós possamos entender perfeitamente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas nessa noite. Queremos louvar o teu nome, queremos convidar a tua presença. Quero apresentar, meu Deus, os meus irmãos em Cristo Jesus, que a vida deles para investir um momento de experiências com o teu Espírito, que o Espírito Santo, Pai, possa falar poderosamente no coração destes jovens, que o Senhor, Pai, possa moldar o caráter deles e que a luz do Evangelho, da palavra, Senhor, ela seja, meu Deus, uma realidade constante. Pai, nós queremos apresentar
eu estou com uma dúvida, então eu quero compartilhar essa dúvida com vocês para nós começarmos a aula. Olhando lá para a nossa projeção, nós vamos falar hoje sobre a questão da infalibilidade da Bíblia. Primeira pergunta, eu esqueci, o que significa essa palavra infalibilidade? Alguém conhece? Alguém já não dá, né? Cidade ali, ó, você tira o fica dade, a Bíblia da cidade também. O tema de hoje, e inicialmente é o momento que eu espero que vocês contribuam participando da aula ativamente com o posicionamento de vocês. Vamos lá. Vou fazer uma pergunta aqui. Eu tenho esse problema, gente. Eu esqueço. Eu estudo, eu esqueço das coisas fáceis. Então eu preciso perguntar para vocês me ajudarem. Primeira pergunta: podemos confiar nos ensinamentos da Bíblia? Quem se atreve, não, quem se candidata a responder? Podemos, se não tiver nenhum voluntário, eu vou olhar para cima, vou contar um número, vou escolher uma fileira e você vai falar. Podemos confiar nos ensinamentos bíblicos? Podemos. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Você concorda com ele? Por quê? Você acha ou você tem certeza? Que Deus deixou o quê? Que ensinamento? Nós podemos confiar nos ensinamentos bíblicos? Mais alguém quer responder? Fala, Carol. Por quê? Porque a Bíblia é infalível. Pergunta de número 2. A Bíblia é realmente confiável? Outra pessoa que não tenha falado vai falar agora. A Bíblia é realmente confiável? Eu quero uma pessoa dessa fileira aqui. É confiável? Por quê? Não entendi. Ótimo. O que seria algo concreto? Por exemplo. Ótimo. Dessa fileira aqui, você confia verdadeiramente na Bíblia? Eu quero alguém dessa fileira. Quem falou sim? Você confia, Zaf? Por quê? Sim, porque é a palavra de Deus. Deus é o caminho, a verdade e a vida. Verdade. E aí ele
dá o branco. Isso é normal. Gente, uma outra pergunta. A Bíblia, porque tem alguns questionamentos que a gente vai pensando e a gente vai desenvolvendo, vai amadurecendo a partir do momento que nós questionamos e encontramos respostas. A Bíblia contém a palavra de Deus? Sim? Ou a Bíblia é a palavra de Deus? Vocês já ouviram pessoas falando que a Bíblia contém a palavra de Deus? Sim ou não? Sim? Fala assim. Quem já ouviu, levanta a mão só para mim ter uma noção. Pode levantar. Levanta alto só para mim ter uma noção. 3 pessoas já ouviram pessoas dizendo que a Bíblia contém a palavra de Deus. Então hoje nós vamos falar se ela contém ou não a palavra de Deus. Quando nós falamos sobre a nossa vida cristã, quando nós falamos sobre a nossa caminhada com Deus, uma das coisas que é importante para a gente pensar é sobre a nossa segurança, a nossa confiança na nossa fé. E existem algumas coisas na nossa vida cristã que elas servem de base, de suporte, de alicerce para a nossa caminhada nesse mundo. Por exemplo, as doutrinas, todas elas são importantes. Uma base fundamental da fé cristã é a crença na pessoa de Cristo. Uma outra doutrina importante é a crença na eternidade com o Senhor. Nós cremos que nós, provavelmente, se não experimentarmos o arrebatamento, nós morreremos e viveremos com Cristo por toda a eternidade. Cremos também que o inferno é uma realidade, como também o céu. Nós cremos numa série de coisas que trazem para nós uma certa segurança para vivermos desse mundo. Ponto. E quando nós falamos sobre essa segurança, o intuito, o objetivo da aula de hoje é colocar no coração de vocês, na mente de vocês, no entendimento de vocês, a importância da palavra de Deus, a importância da Bíblia. Então hoje nós iremos falar sobre a segurança que nós temos na palavra de Deus, sobre a importância da palavra de Deus para nós, se ela contém ou não a palavra de Deus, ou se ela é ou não a palavra de Deus. Então, antes do Elton passar, vamos abrir a Bíblia. Eu quero ler com vocês 2 textos. O primeiro texto está lá no livro de 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 16. Existem 3 coisas, 4, no máximo 5, que vocês precisam memorizar no seu coração na aula de hoje. E a primeira coisa que vocês precisam memorizar é esse versículo que nós estaremos lendo agora. Diz assim a palavra de Deus: toda escritura, e quando fala escritura, estou falando de Bíblia, toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Você sabe com qual objetivo? Para que o homem de Deus ou a mulher de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Primeira coisa que você não pode esquecer na aula de hoje: toda a escritura, ela é divinamente inspirada. Aí nós vamos explicar ao longo da aula o que significa essa inspiração. Já vou adiantar para vocês que não é como acontece lá no espiritismo kardecista. Alguém conhece ou já ouviu falar como acontece no espiritismo kardecista?
Alguém sabe o que é o espiritismo kardecista? O espiritismo kardecista é uma religião espírita que tem como os seus princípios baseados em Allan Kardec, que foi uma pessoa para eles extremamente importante, e ele tinha, falando assim a grosso modo, bem resumidamente, ele tinha contato com o mundo dos mortos. Então, no Espiritismo, as pessoas, quando perdem um ente querido, elas têm o costume, para matar aquela saudade, ir lá no centro espírita e procurar o médium, e o médium ele vai lá e ele supostamente fala com aquela pessoa que morreu, e quando nós observamos esse comportamento religioso à luz da palavra de Deus, existem vários textos que nos ensinam sobre isso. Quando nós colocamos esse comportamento espírita à luz da palavra, nós aprendemos pela palavra de Deus que isso é uma mentira, um engano de Satanás. Quem morre não volta nesse mundo para falar conosco. Quem morre, a pessoa ou ela vai para o céu ou ela vai para o inferno. Mas lá no Espiritismo, a pessoa que vai participar de uma sessão, a pessoa que vai participar de um encontro, que vai receber um passe, que vai ser benzida, ela procura lá o médium. E o médium tem uma suposta experiência, um suposto encontro com uma pessoa que já morreu, ou até mesmo com uma entidade espiritual, e lá naquele encontro, o médium então ele recebe uma palavra. Aí, como é que acontece? É como se ele fizesse assim, ó, fechasse os olhos e começasse a escrever. Quando nós falamos que a Bíblia ela é inspirada por Deus, é completamente diferente daquilo que acontece no Espiritismo. Aí nós vamos falar ao longo da aula de hoje como que Deus trouxe essa inspiração para os escritores cristãos. E a segunda palavra de hoje, o segundo texto, ele está lá em 2 Pedro, capítulo de número 1. Você também não pode esquecer. Se você esquecer o versículo, se você não lembrar, anota aí, porque o princípio vai reger o conteúdo que nós vamos falar nessa noite. 2 Pedro, capítulo 1, versículo de número 20. Diz assim a palavra: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia, ou seja, nenhuma palavra da Escritura é de particular interpretação. Versículo 21. Porque a profecia ou a palavra nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens, e a Bíblia fala homens santos de Deus, falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, os dois versículos que eu li agora para vocês e com vocês, eles falam de uma palavra extremamente importante para nós nessa noite: inspiração. Inspiração. Alguém sabe me dizer o que significa essa palavra? Inspiração? Respiração, é isso? Transfusão. Atenção. Alguém sabe, gente? Estou brincando. Alguém sabe? Não. Bom que vocês não sabem. É coisa nova para vocês, né? Legal. Ninguém, sério, nem um João, que é inteligente demais. Coçou, não sabe. Gente, passa aí para mim, o Elton, por favor. Inspiração.
Quando nós falamos quando nós falamos sobre a Bíblia, vamos lá. Primeiro, a Bíblia não contém a palavra de Deus. Já viu quando vocês estudaram lá em matemática, aquele negócio de número contém, está contido, faz parte? Quando eu lanço a ideia que a Bíblia contém a palavra de Deus, eu estou lançando uma ideia errada, equivocada. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus em toda a sua totalidade. Amém? Primeira coisa, terceira coisa, né? Que foram os 2 versículos. Terceira coisa que você não pode esquecer nessa noite: a Bíblia é a palavra de Deus em toda a sua totalidade. Se você escutar alguém falando que a Bíblia contém a palavra de Deus, você vai ouvir aquilo, você vai deixar que aquela palavra entre nessa orelha e saia na outra. Você não vai guardar aquilo no seu coração, porque a Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus em toda a sua totalidade. Ponto. Quando nós falamos então sobre Bíblia, e nós começamos a falar sobre a inspiração, eu trouxe aqui o exemplo do Espiritismo, imaginando que vocês conhecessem, mas como vocês não conhecem, talvez vocês nunca ouviram falar na psicografia, é quando a entidade vem e fala com o médium, e o médium começa a anotar, começa a escrever a mensagem que ele vai transmitir. Eu queria trazer esse exemplo para começar a ilustrar para vocês, mas como não teve jeito, vamos entrar direto na inspiração. Mas antes de explicar na inspiração, lá na apostila de vocês, tem alguma apostila impressa sobrando aí, Pedro? Traz para mim correndo, por favor, lá na apostila de vocês, porque é mais fácil eu manusear ela impressa do que aqui no meu celular. Na primeira, obrigado, viu? Na primeira parte, no terceiro parágrafo, eu quero chamar uma atenção para vocês entenderem. Gente, primeiro, quero fazer uma pergunta para vocês. Falei isso no início do culto. Não lembro agora. Aqui nessa turma que nós estamos aqui, quem já leu a Bíblia toda de Gênesis a Apocalipse, levanta a mão. Temos uma turma boa. Pode abaixar. Quem não leu até o final do ano vai ter que terminar. Estamos juntos? Sim ou não? Você tem fé nisso? Eu já falei como você faz para conseguir ler a Bíblia toda em um ano. Você lembra? Vamos lá. Primeira regra básica. Nós já estamos na metade do ano. Até o final do ano, dá para conseguir? Vocês dá. Sabe por que vocês conseguem? Porque vocês são excepcionais. O que você tem que fazer? Faça um propósito. Nós temos aí, final de junho, mais uns 10 dias em junho. Aí nós temos julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Nós temos 6 meses para terminar a leitura. Se você for ler a Bíblia toda de Gênesis e Apocalipse em um ano, você vai precisar separar 15 minutos diários para a leitura da palavra de Deus. Isso significa que você precisa ler em torno de 1 a 3 capítulos por dia, em 15 minutos. Já que nós estamos falando de 6 meses, se você separar 30 minutos por dia até dezembro, você vai ter lido a palavra do Senhor de Gênesis a Apocalipse. Qual que é o outro segredo para você ler a Bíblia? A Bíblia, como ela não contém a palavra de Deus, mas ela é a palavra de Deus, e por ser a palavra de Deus, ela é importante. Antes, você tem que fazer toda uma preparação para ler a palavra do Senhor. E lembrando que eu falo isso para criança, para jovem, para adulto, para ancião, para qualquer etapa. Aí você vai se preparar. Qual que é o segredo para você se preparar? Sabe aquele ritual? Olha, qual que é o melhor horário para você, por exemplo, estudar? É quando você está descansado ou quando você está cansado? Qual que é o melhor horário para você estudar? Quando está cansado ou descansado? Descansado. Então, primeira dica,
Procure, estabeleça um horário que a tua mente esteja descansada para você ler a palavra e estudar a palavra. Segunda dica, qual que é o momento que você está mais relaxado? Normalmente depois do banho, né? Já percebeu que você está cansado, vai lá, toma um banho, você fica relaxado? Sabe aquela sensação de relaxamento? Procure estabelecer um hábito de ler a palavra do Senhor quando a sua mente está descansada e quando você está relaxado. Já percebeu que a música ela tem um papel muito importante para despertar em nós uma série de sensações e emoções? Imagina você com a mente descansada, relaxado depois de um banho, aí você vai coloca um fundo musical. Sabe aquele louvor, quando ele é tocado, que ele toca lá no seu coração e você começa a sentir a presença do Senhor e você começa a sentir Deus falando com você e dá vontade de chorar, dá vontade de glorificar o nome dele. Então você vai começar a fazer isso. Pastor, como que eu vou fazer? Você vai estabelecer um propósito no seu coração até o final do ano de separar um tempo diário para ler a palavra do Senhor, de Gênesis a Apocalipse, com a mente descansada, com o corpo relaxado e de preferência com um fundo musical para te ajudar. E a última coisa, fazendo tudo isso na oração. Pastor, o que acontece se eu fizer isso? A tua vida será edificada. Ponto. A Bíblia é importante. Não há como ser um cristão verdadeiro se eu não tenho na minha vida a prática da leitura bíblica diariamente, constantemente. Por exemplo, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você consegue ficar quantos dias sem comer? No máximo uns 2. Você consegue ficar quantos dias sem comer? Nem sabe. Você consegue ficar quanto tempo sem comer? Um dia. João, você gostaria de ficar quanto tempo sem comer? Quantos dias sem comer? 3? Bacana. Eu não quero ficar nem um dia sem comer. Comida para mim é importante, assim como a bebida, porque eu sei que se eu não comer, o meu corpo vai desfalecer, e se eu ficar muito tempo sem comer, eu vou morrer de fome, eu vou morrer desnutrido. Assim também é a palavra do Senhor. Assim como a comida e a bebida é importante para a nossa sobrevivência, a palavra de Deus é importante para a tua sobrevivência espiritual. Então, por isso, nós precisamos ler a Bíblia todos os dias. Então, o segredo. Quem está comigo até dezembro fechar a Bíblia toda? Levanta a mão. Abaixa. Quem está com sono? Tem alguém com sono aqui? Com frio? Vocês não estão com frio? Está com blusa aí. Ô, gente, vamos lá. Quem está comigo, eu falei isso lá no início do ano, vou voltar a falar. Quem está comigo até dezembro, vamos ler a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, levanta a mão e dá um glória a Deus. Esse glória a Deus está frágil. Esses meninos estão com... Estão passando mal? O que eles têm? Vocês estão com frio? O que é fome? Vocês comeram antes de sair de casa? Tem certeza? Porque o estômago de adolescente, ele funciona numa rotação diferente. Não dá para entender. Ele come e está comendo, à medida que ele vai comendo, o estômago vai trabalhando, vai dando uns barulhos esquisitos, e o menino parece que ele tem um... Sabe aqueles filmes de teoria científica, ficção científica? Parece que tem um espaço negro dentro do estômago do menino, que ele come, a fome não para, ele continua comendo. Eu estou achando que vocês estão com fome hoje. Gente, até o final do ano, Gênesis Apocalipse, dá para a gente ler e aprender e ser transformado pela palavra, sim ou não? Vou fazer uma oração para queimar, botar essas meninas animadas assim, ó, forte. Fala assim, não, pastor, dá, nós vamos ler. Nós vamos romper, porque, irmãos, é a palavra de Deus que transforma. É a palavra de Deus que... Quando nós falamos de Bíblia, lá no 3º parágrafo,
antes de falar sobre a inspiração, todo mundo sabe que a Bíblia ela é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. Sim ou não? Isso vocês sabem, né? Se eu começar aqui a ler a sequência da Bíblia, eu tenho certeza que vocês vão me ajudar, porque eu começo e esqueço. Quer ver? Aí eu vou pegar aleatoriamente só para ver como é que está o conhecimento cronológico dos livros da Bíblia. Posso contar com a ajuda de vocês? Bacana. Gênesis. Para vocês não esquecerem, nós falamos quantos livros? 5 livros. São conhecidos como Pentateuco, os 5 livros da lei. Penta no grego significa 5. Então, toda vez que você estiver lendo Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, para ajudar no seu entendimento, são os livros da lei. Gênesis, quando você quiser saber como tudo começou, você vai lá para o Gênesis. Quando você sair do Gênesis, aí você pula para Êxodo, e a palavra Êxodo significa saída, para você entender um pouco da cronologia bíblica. Gênesis, Deus criou todas as coisas. De Gênesis ao Êxodo, nós vamos descobrindo como a humanidade ela foi desenvolvendo, e no Êxodo nós vemos o povo de Israel, enquanto nação, saindo do Egito através de uma mão forte e poderosa sobre o governo de Moisés. Aí nós pegamos as leis, e esses livros, a autoria deles são atribuídas a Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico. Quando você chega em Levítico e você quer aprender como era a lei judaica, e você vai ler o livro de Levítico. Às vezes, inicialmente, é mais chato mesmo, porque nós não conhecemos, mas é interessante, é importante você ter uma percepção disso para você entender o Novo Testamento. Aí Levítico, leis, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números é a sequência das leis de Levítico, e Deuteronômio, que também é praticamente o mesmo bloco. Aí nós passamos Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Josué, o seguidor de Moisés. Depois da morte de Moisés, Josué assume o trono. Qual que vem depois de Josué? Juízes. Depois da morte de Josué, a nação de Israel, ela passa por uma sucessão de governantes que eram chamados de juízes. Me fala aí o nome de um juiz, só para me ajudar aqui, que eu esqueci. Sansão. Quem falou Sansão? Oh, agora me fala o nome de mais um. Débora. Oh, tá esnobando, tá vendo aí? Tá esnobando. Me fala o nome de mais um. Oh, olharam para ele. E ele é aquele que ganhou dos 300 lá, não é os 300 de Hollywood? Como é que chama aquele bicho lá dos 300? Gideão. Me fala o nome de mais um. Comecei a apertar, né? Josué, Juízes e depois Ruth. A história de Ruth, cronologicamente falando, acredita-se que ela aconteceu no período de Juízes. Deixa eu lembrar, Ruth, isso. Aquela família que saiu de Belém para tentar a sorte, se eu não me engano, em Moab. Depois eles voltaram e o Ruth faz parte da ascendência de Jesus. Aí nós saímos de Ruth para Samuel, tá certo? Para facilitar para vocês memorizarem, quem não sabe. 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. Então, existe uma sequência ali. 1º e 2º Samuel, contando a história de Samuel quando foi chamado, 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas. Agora aperta e depois. Não,
Já perdi a paciência com você. Tá bom. Outra pessoa. Esdras, Neemias, Esther. A Esther Lago é essa daí? É Esther Lago. Esdras e Neemias. Quando nós terminamos, só para vocês entenderem, lá o segundo livro de Crônicas, a gente está terminando ali aquela passagem dos últimos reis. Em Esdras e Neemias, a gente está entrando num tempo em que o povo de Israel ficou, depois de ter ficado 70 anos na Babilônia, eles voltam para a terra novamente. Então, Esdras, Neemias e Esther, cronologicamente falando, eles fazem parte desse tempo. Por que eu estou falando isso? Para quando você estiver lendo, você ter uma noção. Eu aprendo mais a Bíblia quando eu leio ela em grandes blocos. Sabe aquela leitura isolada que as pessoas chegam e fazem assim? Não, eu quero ver Deus falando comigo e vai lá tirando a sorte, uma palavra e abre. Eu não acho isso legal. É mais interessante você pegar o livro e estudar o livro e entender o capítulo, entender o bloco, entender o que Deus está falando, porque o teu entendimento vai ser muito maior. Aí nós pegamos Esdras, Neemias, Esther. Agora vai ficar... Não, até agora é fácil. E depois? Livros de sabedoria. Quer ficar inteligente, quer ficar esperto, quer ficar sábio, vai lá. Jó. Não, você falou tudo. Para que você já falou tudo? Eu estou olhando para cá, eu quero o restante falando. Deleta o que ela falou. Esse grupo aqui, vai lá. Jó, Salmos, livros de sabedoria. Ponto. Agora que vai... É a parte mais difícil de gravar. Tem os profetas maiores. Por que profetas maiores? Porque são os livros maiores, de 30, 40 capítulos ou mais. E os profetas menores, que normalmente são livros de 1 a 3 capítulos. Isaías. Quem falar uma vez não fala a segunda. Isaías, Jeremias. Espera aí, Ageu. Você está doido? Ele foi lá longe. Isaías. Jeremias era um profeta. Chorão, maior também. Aí você lembra. Isaías, Jeremias, Lamentações. Ezequiel, que foi contemporâneo de Jeremias. Quando eu falo contemporâneo, significa que ele viveu no mesmo tempo. Ezequiel, Daniel, que também foi contemporâneo de Ezequias. Perfeito. Oséias. Deixa eu lembrar uma curiosidade de Oséias. Eu acho que foi Oséias que Deus mandou ele casar com uma prostituta. Depois você olha lá para ver se eu estou falando a verdade. Que mais? Oséias. Joel, são 2 ou 3 capítulos, aquele cara que chega e fala assim, olha, e nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a terra, aquela promessa do avivamento. Depois de Joel, Amós, se eu não me engano, Amós foi levantado por Deus para falar com o povo do capim lá, como é que chama? Das lavouras, o povo da roça, se for o povo das comunidades rurais, se eu não estiver enganado. Parece que tem a questão do plumo lá na mensagem profética de Amós. Depois de Amós, Obadias, não lembro do bicho, nada. Depois de Obadias, Jonas todo mundo conhece, né? Foi engolido pelo macaco. Não foi? Não é esse do Jonas? O que aconteceu com ele? A baleia comeu Jonas. Mas e aí, como é que foi? Todo mundo conhece essa palavra. Depois de Jonas, quem a gente pode... Qual que é depois de Jonas? Miqueias tem assim, profecias fantásticas sobre Jesus. Depois de Miqueias, Naum também não estou lembrado. E depois, não, esse eu adoro, vai lá. Perfeito, cara. Gente, por isso que é importante ler a Bíblia. Abacuque estava com um problema existencial muito sério. Aí ele se volta
volta para Deus, ele fala com Deus, Deus fala com ele, e no final do livro chega e fala, olha, ainda que que aconteça, como é que é? Ainda que a figueira, como é que é? Não. Isso, o cara vai se alegrar, tá ruim, tá com problema, então Abacuque, depois de Abacuque, Sonfonias, é aquele negócio de sanfona? Não, né? Sonfonias, e depois de Sonfonias? Como é que é? Ageu, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Olha que legal. Ageu foi contemporâneo de Esdras, Neemias. Depois de Ageu, Zacarias. É o pai de João Batista ou é outro? É outro, muito bom. E depois de Zacarias, para fechar o Antigo Testamento, Malaquias. Fechou. Então, gente, a gente tem que, vocês que estão começando agora, quando eu digo começando agora, são mais novos do que eu que estou falando para vocês. Tem que conhecer a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. Aí nós pegamos lá o Novo Testamento, o Antigo Testamento, com 39 livros, e agora o Novo Testamento, que é mais fácil, todo mundo sabe, vamos fazer direto. Mateus. Peraí. Não, aí como é que é? Coríntios? Gente, pelo amor de Deus, jovens da Igreja Batista não faz vergonha na gente, não. Hein? Como é que é? Não entendi. Não, é boa, a música dela é boa. É um recurso muito bom. Mas aqui, vocês são meninos teológicos, então vocês têm que falar 1 Coríntios. Porque quando a gente pega aqui, abre lá a palavra do Senhor no livro de Coríntios, aonde que está? Se eu falar para você assim, a Bíblia no livro de João, aonde você vai? E se eu falar na primeira carta do apóstolo João, para onde você vai? Então, se eu falar, abre em Coríntios, aí você vai me perguntar assim, mas qual? Primeiro, segundo, terceiro ou quarto? Não é verdade? Então, quando você for falar, primeira carta a Coríntios, segunda carta a Coríntios. A música da Ana Paula Valadão é perfeita, mas nós temos só que colocar o ponto. 1 Coríntios, 2 Coríntios. Gente, pelo amor, aonde, João, tem na Bíblia Timóteo, livro de Timóteo? Qual que é o livro que tem lá, João? Peraí, aqui, uma coisa que eu faço lá em casa. Tem outro João aqui, além de você? Ah, então beleza. Eu acho que também não tem não, porque eu estou perguntando para você, tem gente falando aí no fundo, parecendo lá em casa, que eu pergunto, o outro fica respondendo. João, tem algum livro na Bíblia chamado Timóteo? Você tem que falar que não fala assim, não tem 1 Timóteo, vai. 1 Timóteo. E aprendeu? Timóteo. Fala, 1 Timóteo. Você vai falar só com a voz mais grossa? Tá bom. Vou te tirar. Fala, depois de 2 Timóteo. Tá vendo aí, Juninho? Eu pego os caras sem querer, sabe, gente? Hoje está assim, tá diferente hoje. Os meninos estão voados. Acabou de falar aqui, ó. Tito. E depois de Tito? Depois de Tito? Vocês conhecem a história de Filemon? Quem não conhece? Quem não conhece, levanta a mão. Ó, 1, 2. Ó, deixa eu ver. Ó, tem que a mão levantada, quem não conhece? Só para ver um negócio. Vai, segura assim. Só para ver quem não conhece. Então me conta a história de Filemon. Eu não vou andar pela sala, eu estou sem nada.
Peraí, fica levantado. Só para me ver quem que levantou, porque quem entendeu? Já que não levantou. Ó, todo mundo levantou agora, cara. Agora pode abaixar. Hoje vocês estão cansados hoje, hein? Nós nem começamos. Filemon. Fechou. Só porque tem 2 ou 3 capítulos, ou 1, não sei, né? Você está de parabéns hoje. Depois a gente conversa. Ô, gente, a gente está brincando com uma coisa séria. A essência da vida de um cristão é a prática da leitura da palavra, da oração e da consagração, que é o jejum, a adoração. Não há como você ser um cristão sincero e verdadeiro se você não lê a Bíblia, se você não conhece a Bíblia profundamente. Conhecer a Bíblia significa conhecer as profundezas de Deus. Então, quando a gente fala de Bíblia, nunca se esqueça. Antigo Testamento, Novo Testamento, 29, 39, 29, e eu preciso... Vamos começar nessa linha, eu acho que é 27, não? 27. Gente, será que eu peguei referência da... eu vou corrigir isso aqui depois. Eu coloquei 29 aqui. De onde que eu tirei 29? Gente, erro de digitação, viu? Você ganhou ponto comigo. Pessoal, agora vamos dar sequência então. Palavra de Deus. A Bíblia é confiável? Sim ou não? A Bíblia contém a palavra de Deus? Sim ou não? Não. A Bíblia é a palavra de Deus em toda a sua totalidade. Quando nós falamos então sobre a infalibilidade da Bíblia, existem 3 conceitos que eu vou falar hoje para vocês. Está aí na apostila, que vocês precisam ter enraizado dentro do coração. Primeiro conceito, a inspiração. Segundo, a inerrância. E terceiro, a infalibilidade. Inspiração. Alguém sabe me dizer como a Bíblia foi escrita? Perfeito. E como que se deu essa inspiração? De certa maneira, sim. Mas como que deu essa inspiração, gente? Ali, aquela imagem de uma criança soprando uma flor. Imagino que todos vocês já fizeram isso, né? Em um determinado momento, Deus, Ele separou, Ele selecionou, Ele escolheu homens diferentes ao longo da história humana, e sobre esses homens, o Espírito Santo, ele veio e soprou. O Espírito Santo, ele veio e trouxe a iluminação. O Espírito Santo, ele veio e trouxe o entendimento. Como que isso aconteceu? Como que a pessoa recebeu? Ela não recebeu, como no Espiritismo, pela psicografia. Ele tomou a mente, no Espiritismo, ele toma a mente da pessoa e o diabo começa a escrever na mão dela. Com a Bíblia foi diferente. O Espírito Santo de Deus, ele veio naquela presença gloriosa, poderosa e maravilhosa e começou a soprar o entendimento, começou a soprar a palavra, e à medida que o escritor, porque nós precisamos entender que a Bíblia, ela tem apenas um autor. A Bíblia, ela tem um autor e vários escritores. A Bíblia, ela tem um autor, para vocês não esquecerem, e vários escritores. E à medida que o Espírito Santo, o autor
da palavra de Deus, ele foi soprando, ele foi trazendo essa inspiração, os homens que foram separados por ele, eles foram escrevendo. Por exemplo, acredita-se, eu estou falando de teologia, acredita-se que Moisés, ele escreveu o livro de Gênesis, o livro de Êxodo, Levítico, Número e o Deuteronômio. Como que foi? Deus ele foi falando para ele, Deus ele foi inspirando ele, Deus ele foi transmitindo os princípios. Quando nós dizemos que a Bíblia ela é a palavra de Deus, nós estamos dizendo que a Bíblia é a mente de Deus, aquilo que Deus ele quis nos revelar, Deus ele nos entregou na palavra dele, aquilo que Deus ele quis que nós soubéssemos acerca dele, sobre ele, ele deixou na Bíblia, por isso que a Bíblia é importante. Então ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus em toda a sua totalidade. E como que aconteceu então? Homens santos, homens de oração, como o Luiz falou, homens de consagração, eles receberam em um determinado momento essa inspiração, esse sopro que vem de Deus, essa inspiração nas ideias e nas palavras. E à medida que eles foram recebendo essa inspiração, eles foram escrevendo a palavra. Eles foram transmitindo a palavra. Por isso eu posso confiar. Por que você pode confiar na Bíblia? Porque a Bíblia ela foi inspirada por Deus. Amém? Se alguém te perguntar assim, por que você confia, por que você acredita na palavra? Porque a palavra, a Bíblia, ela é a palavra de Deus em sua totalidade e ela foi divinamente inspirada por Deus. Não levantou-se um homem que quis escrever aquilo que ele pensava. Não, a Bíblia, ela foi escrita por homens, mas ela foi inspirada pelo Espírito Santo. A Bíblia, ela foi escrita por autores humanos, mas supervisionada pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que a Bíblia não se contradiz. Se você ler de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia ela nunca se contradiz. Aquilo que ela fala em Gênesis, ela fala no livro de Salmos e ela termina em Apocalipse. Por quê, pastor? Porque mesmo que tenha sido escrita por vários homens diferentes, em épocas diferentes, a Bíblia tem apenas um autor, que é Deus. Então a Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus em sua totalidade. Pastor, por que você está repetindo algumas coisas? Porque essas coisas que nós repetimos e damos ênfase são coisas que vocês precisam gravar no coração de vocês. A Bíblia é a palavra de Deus em toda a sua totalidade. Se ela é a palavra de Deus em toda a sua totalidade, eu posso confiar nela plenamente. Por quê? Se alguém te perguntar lá fora, por que a Bíblia ela foi inspirada por Deus? Como assim? Se você soprar um balão, ele vai encher, vai estourar. É como se o Espírito Santo, é como se Deus soprasse dentro do entendimento do homem aquilo, as verdades espirituais, e esse homem começasse a transmitir. Então, quando nós falamos sobre a infalibilidade da Bíblia, precisamos falar sobre a inspiração que vem de Deus. Amém? Até aqui está claro? Alguma pergunta? Passa lá, Wellington, por favor. Inerrância. Alguém já ouviu falar nessa palavra inerrância? Quando nós falamos sobre a infalibilidade da Bíblia, a palavra inerrância, ela caminha junto por quê? Lembra que eu disse para vocês? A Bíblia é o quê por Deus? Ela é? O que significa ser inspirada? O que significa ser inspirada?
Em outras palavras, o que significa a palavra inspiração bíblica? Nesse canto aqui, alguém me ajuda? Não. Vamos lá, gente. O que significa inspiração? Porque para mim dar sequência, eu preciso entender se vocês compreenderam. Inspiração bíblica. O que significa? O que significa inspiração? Ó, já fez assim, ó, não. Vamos pegar. Eu vou pegar as palavras dele e faço a minha. Deus pegou cada palavra e ideia. Por isso que a Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus em toda a sua totalidade. Então Deus pegou e inspirou. É como se saísse algo de dentro de Deus para fora. Saiu algo de inspiração. É quando sai algo de dentro de Deus para fora. Para fora onde? Para dentro do homem. Deus, ele vem e inspira. Sabe a imagem do sopro? Aí o Senhor vai e sopra na mente do homem as palavras. Deus sopra na mente do homem as ideias. O homem vai e escreve, o homem vai e registra, o homem vai e anota. Inspiração bíblica. Eu confio na Bíblia porque ela foi inspirada por Deus. Algo que saiu de dentro de Deus para dentro do homem. Olha que legal. A inspiração bíblica saiu de dentro de Deus e entrou dentro do homem. E aquilo que estava dentro do homem, ele compartilhou através do registro bíblico. Aí, quando nós falamos sobre a inerrância, e vocês vão entender agora por que eu voltei. Se a Bíblia, vamos pensar, se a Bíblia ela foi inspirada por Deus, aí nós estudamos lá atrás, Deus ele é um espírito pessoal, perfeitamente que em santo amor, o que ele faz? Cria, governa e sustenta tudo. Se Deus, ele é bom, um espírito pessoal, perfeitamente bom, santo, beleza, que em santo amor cria, governa e sustenta tudo, eu estou atribuindo a Deus a perfeição. Aí nós estudamos que Deus é perfeito, que Deus é onisciente, que Deus é onipotente, que Deus é soberano, que não tem como Deus errar. Se a Bíblia ela foi inspirada por Deus, algo que saiu de dentro de Deus para dentro do homem, então a Bíblia não pode conter erros. Concorda comigo? Tem como Deus errar? Deus erra. Você erra. Eu erro. Nós erramos, né? Em português. Eu erro, tu erras, ele erra. Olha que legal. Vós, como é que é? Eu, tu, ele, nós. Nós erramos, vós. E depois do vós, o que tem? Eles erram, só que Deus não erra. Se Deus não erra, tem como a Bíblia ser errada? Sim ou não? Pensamento lógico. Se a Bíblia foi inspirada por Deus, e se Deus não erra, automaticamente a Bíblia é inerrante.
Então, para mim entender a infalibilidade, eu preciso compreender que a Bíblia não contém erros. Por quê? Porque ela foi inspirada por Deus. Aí eu volto lá atrás. Deus traz a inspiração para o escritor humano. Algo que sai de dentro de Deus para dentro do homem, a inspiração. Se Deus é perfeito, se Deus ele não erra, automaticamente a tua palavra ela não contém erros. Então, quando nós falamos sobre a inerrância bíblica, nós estamos dizendo que a Bíblia não contém erros. Por quê? Porque a Bíblia ela foi inspirada por Deus e Deus não erra. Se alguém te perguntar assim, olha, por que você confia na Bíblia, na palavra de Deus? Você vai falar assim, olha, eu confio na Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus em sua totalidade. A Bíblia foi inspirada por Deus, algo que saiu de dentro de Deus para dentro do homem, e o meu Deus, ele é perfeito. O meu Deus, ele não erra. Se o meu Deus não erra, obviamente, logicamente, a palavra que ele inspirou, ela não tem erros. Entendeu a importância de você compreender isso? Por que você está me falando isso, pastor? Porque tem muita gente que fala que a Bíblia tem erros. Alguém aqui já ouviu isso, esse termo, que a Bíblia tem erros? Olha só, uma mão levantada. Quem mais? Levanta a mão só para me ver. Quais foram os erros que eles falaram que a Bíblia tem? Outros erros que vocês escutaram aí, me fala isso para me aprender. Agora é sério. Vocês aí que levantaram a mão, lembram dos erros? Quem fala isso está meio assim, distante, né? O que mais Deus fala é sobre isso, boiolagem. Não, Deus fala o tempo inteiro. Tem lá vários versículos falando sobre isso. O que mais, gente? Que vocês escutaram? Nós até respondemos sobre isso depois. O que mais que vocês escutaram que eles falam que questionam a Bíblia? Eu vi umas mãozinhas desse lado aqui. Machista. Sim. Só que, assim, os questionamentos que vocês levantaram aqui, que as pessoas falam sobre a Bíblia, são bem superficiais. O seu, assim, que você ouviu, ele é mais profundo. Mas vamos lá. Tentando responder para vocês aquilo que vocês colocaram aqui. A Bíblia, ela não tem erros. Por quê? Porque a mente, o autor dela é o Espírito Santo. E ele é verdadeiro. Ponto. Agora, o que nós temos na Bíblia, gente, é uma interpretação equivocada de algumas passagens. Por exemplo, por que é importante você estudar a Bíblia? Porque tem gente que faz uma releitura hoje, igual a Esther falou, fala que a Bíblia é machista. A Bíblia não é machista. A Bíblia não faz acepção de pessoas. A Bíblia não faz divisão de pessoas. Mas para mim entender os princípios, existe uma série de coisas que eu preciso estudar. Contexto cultural, contexto histórico, o que aquela palavra ela quer nos passar. E hoje, gente, para vocês entenderem a importância de estudarem a palavra do Senhor, tem gente que pega a Bíblia e usa a Bíblia para difundir aquilo que ela pensa. Por exemplo, a Bíblia está falando que Deus é amor e a pessoa vai pegar aquele versículo e vai falar assim que Deus está falando sobre prosperidade. O que é isso? É você atribuir ao texto aquilo que ele não está dizendo. Então, é uma interpretação equivocada. Agora, quando você tem a oportunidade quando você deixa o texto falar por si só, aí sim você vai ter a oportunidade de ouvir aquilo que ele quer falar.
pessoal fala, igual a Vitória falou, da questão da homossexualidade. Gente, a prática homossexual, ela é condenada na Bíblia. Primeiro livro que, se não me falha a memória, de um povo que foi destruído por Deus por causa dessa prática homossexual, está lá no livro de Gênesis, depois do capítulo de número 12, quando Deus levanta Abraão, e Abraão sai com teu sobrinho Ló, e Ló vai se habitar nas terras de Sodoma e Gomorra. Olha para você ver a primeira referência. Nós temos lá, eu li isso aqui no livro de Romanos, capítulo de número 1, uma referência clara sobre a prática homossexual. E eu falo uma coisa para vocês, os jovens que estão na faculdade, nas universidades da vida, tomem bastante cuidado com aquilo que vocês estão escutando lá, porque a ciência ela é muito boa, ela é muito proveitosa, ela é muito importante, por causa dela nós estamos aqui, mas muito cuidado, porque as linhas de pensamento, as ideologias, muitas vezes elas vêm para questionar, para refutar, para desmentir aquilo que a palavra de Deus ensina. Você levantou a mão por quê? Gente, é mais ou menos assim. Vou dar um exemplo claro aqui, para vocês entenderem. Isso não faz parte da aula, não, mas eu preciso falar. Vamos lá. Salmo de número 23, todo mundo conhece. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, leva-me para as águas de descanso, refrigera minha alma por amor do seu nome. Ainda que eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Olha a importância de estudar a Bíblia. Tem gente que pega esse salmo e fala que Deus está falando sobre prosperidade. Tem gente que prega esse salmo e fala que Deus está falando sobre dinheiro, ganhar dinheiro, enfim. Isso é quando eu pego o texto e coloco no texto aquilo que eu quero que o texto fale. É uma interpretação tendenciosa. Eu tento forçar o texto a dizer aquilo que ele não fala. O Salmo de número 23, ele não fala sobre prosperidade. Lembra que nós falamos Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares? Ou seja, Salmos é uma literatura de sabedoria. Se você não sabe, o livro de Salmos, eles eram cantados, né, no judaísmo. Então, o Salmo de número 23, a autoria humana é atribuída a Davi. Lembra que nós temos a autoria divina para toda a Bíblia e a autoria humana. O humano é aquele que escreveu. Então, Davi é atribuído a ele a autoria do Salmo 23. Então, Davi, o que ele faz? Ele faz uma analogia, uma comparação entre Deus e o pastor de ovelhas. Por que ele usa o pastor de ovelhas? Porque Davi, antes de ser rei, ele foi um pastor de ovelhas. Então ele fala, o Senhor é o meu pastor. Assim como o pastor de ovelhas, ele cuida das suas ovelhas, assim Deus também cuida do seu povo. Está percebendo que quando a gente começa a estudar o texto, ele não está falando nada de prosperidade, mas tem muita gente que pega esse texto, Vitória, e começa a falar que ele está falando de prosperidade. Assim é, Ana Luísa, essas pessoas que falam que na Bíblia não fala nada sobre homossexualidade. É uma mentira. A Bíblia condena a prática homossexual. Aí as pessoas que chegam, eu ouvi alguém falando aí, as pessoas que chegam e falam assim, existem erros de tradução. Eu vou chegar nisso. A Bíblia, vamos lá, vamos voltar lá atrás. A Bíblia é inspirada por Deus, e Deus é perfeito, ele não erra. Então, as palavras que estão lá, as ideias que estão lá,
são 100% divinas e inspiradas por Deus, porém, português, eu erro, tu erras, ele erra. É vós, né? Vós errais, eles erram e nós erramos. Pode ser que tenha, sim, erros de tradução. Lembra, eu não falei aqui, esqueci. A Bíblia foi escrita originalmente no hebraico e no... Quem sabe? Não. Hebraico e aramaico. Aqui, hebraico e aramaico. Depois, ela passou para o grego e depois foi espalhando para tudo. Gente, erros de tradução em palavras acontecerão. Alguém falou do evangelho, Jesus subiu, Jesus desceu. Gente, acho que foi o seu pai, o pastor Tamar estava falando da visão. Se você pegar o evangelho, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver em vários capítulos acontecimentos referentes à pessoa de Cristo sendo descritos de pontos de vista, de ângulos completamente diferentes. Isso não quer dizer que está errado. As pessoas lá fora vão falar, não, a Bíblia ela contém erros. A Bíblia não contém erros com relação à doutrina, com relação aos princípios. Você pode pegar a sua Bíblia, você pode encontrar nela um erro de ortografia, um erro de português, um erro de tradução, mas a mensagem que está dentro dela, ela não contém erro. Fique tranquilo com relação a isso. Por quê? Porque ela foi inspirada. Por exemplo, nessa apostila aqui, ó, tem um erro. O Abner olhou aqui, ó, 29, não são 29, são 27 livros. Então, gente, a gente tem que ter essa noção. A Bíblia, ela não contém erros. Por quê? Porque ela foi inspirada por Deus. Simples. Se ela foi inspirada por Deus, e se Deus, ele é perfeito e não erra, então ela não contém erros. Então a inerrância significa a Bíblia não contém erros. Olha ali, a Bíblia Sagrada não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Só uma pergunta, está difícil para entender está difícil hoje, gente? Fala a verdade. A linha, porque é bem resumido, é bem pouquinho. Está dando para compreender? A Bíblia contém erros, então ela é inerrante. A Bíblia foi inspirada por Deus? Se ela foi inspirada por Deus, não há como ter erros. Se eu assimilo isso, eu fico tranquilo. Tudo que está escrito nela é verdade. Próximo. Infalibilidade. Quando eu falo que a Bíblia é inerrante, eu falo que ela não contém erros. Quando eu falo que a Bíblia ela é infalível, ou seja, se ela é inspirada por Deus, a Bíblia ela é incapaz de errar. Quando o tema dessa aula é a infalibilidade bíblica, ou seja, é incapaz de você encontrar um erro na Bíblia. A Bíblia ela não tem erros doutrinários. Como que Deus ele vai errar quando sai algo de dentro dele para dentro do homem? Quando eu digo princípios, palavras, ideias, não há como a Bíblia ter erros, porque ela é infalível, porque ela foi inspirada por Deus, algo que saiu de dentro de Deus e foi para dentro do homem. Então a Bíblia ela é infalível, ela é absolutamente confiável. E alguém falou, acho que foi o Abner, sobre essa questão de você
vê muita coisa que aconteceu no passado e se cumpriu ao longo da história. Ou seja, as profecias bíblicas, elas se cumprem nos mínimos detalhes. Eu coloquei lá no texto uma citação de Jeremias, quando Jeremias fala, está lá o versículo, aí você vai encontrar, Deus ele vela para cumprir a tua palavra. Quando eu falo que Deus ele vela para cumprir a tua palavra, lembra da aula passada, o nosso Deus ele é transcendente, ou seja, o poder de Deus está além de tudo aquilo que existe nesse mundo. Se Deus chega e fala, eu vou abençoar a tua vida, ele tem poder para fazer essa palavra se tornar uma realidade. Então, quando tem uma profecia, quando Deus ele fala algo, ela vai se cumprir. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus transcendente. Não existe nada nesse mundo que Deus não tenha a capacidade de fazer. Então, a Bíblia, quando você pega as profecias, você vai ver mais uma forte evidência que Deus não erra, que a Bíblia não contém erros. Tem coisas que aconteceram e você vai sair, quando você sai da Bíblia e entra na história humana e começa a estudar a história a partir de outros povos, a partir de outras culturas, ou quando você faz, como o Abner falou, a questão da geografia, você vai lá e estuda, você vai ver o Rio Jordão, você vai ver uma série de outras coisas, você vai entendendo que a Bíblia ela é verdadeira. Nós não estamos falando de um livro que não existe, nós não estamos falando de uma literatura que está distante de nós, muito pelo contrário. Gente, pega lá no Google lá e começa a pesquisar a história da Bíblia, começa a pesquisar os hebreus, vocês vão ver que essas histórias de fato aconteceram. Nós estamos falando de algo que aconteceu de verdade. Então, quando te perguntarem assim, olha, você pode confiar na Bíblia? Aí você vai responder sim. Por quê? Segue o pensamento, porque a Bíblia ela é inspirada por Deus. Se ela é inspirada por Deus, Deus ele não erra. Então a Bíblia ela é inerrante. Se a Bíblia ela é inerrante, ela também é infalível. Ela não é possível encontrar nenhum tipo de erro. Eu volto a dar, mas pastor, tem gente que não concorda. Aí, gente, nós não somos vocês não podem se preocupar em responder os questionamentos desse mundo. O mais importante é você ter os princípios enraizados dentro de você. Deus ele não te levantou para ficar debatendo com ninguém sobre ideologia A, B, C ou D, se Deus existe ou deixa de existir. Deus te levantou para você viver uma vida de comunhão com Ele. Sabe por quê? Vamos pensar. Quem que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Quem que é? É o Espírito Santo de Deus. Agora, quando eu tento convencer o Thales do pecado, da justiça e do juízo, eu estou ocupando um lugar e uma posição que não é minha. Deus chamou a mim e chamou a vocês para vivermos pela e descansarmos na nossa fé e temos segurança na nossa fé, segurança na palavra. Então, para mim finalizar aqui, o meu horário já fechou. Gente, a Bíblia, eu posso confiar na Bíblia? Fala, você quer? Sim, deixa eu só deixar claro para vocês. Vamos lá. Quando nós estamos aqui nesse curso apologético, chama defesa da fé. Ponto.
Qual que é o nosso intuito? Que a palavra esteja enraizada dentro de vocês, ok? Porque o assédio que vocês têm enquanto jovens, na escola, nos ambientes sociais que vocês estão inseridos, ele é muito grande, não é verdade? Então, o nosso objetivo, o nosso intuito, em primeiro lugar, é que vocês tenham isso enraizado dentro do coração. Ponto. E, com essa verdade enraizada, vocês terem um posicionamento quando esses assédios vierem. E qual que é a melhor maneira? Que eu estou tentando mostrar, você entendeu? É você ter esse posicionamento. Eu creio em Deus e ponto. Só que, além de ter esse posicionamento, de não ficar perdendo o seu tempo debatendo, vai chegar um momento que Deus vai levantar vocês para a evangelização. Aí, no momento da evangelização, aí lembra, a evangelização não é você debater, é você levar. Por exemplo, como que um exemplo, cara, que eu falo para muita gente, como que eu vou ajudar uma pessoa que usa drogas, que é um dependente químico? O que você tem que falar para eles? Me ajuda aí. Então, eu fiz isso tendenciosamente. Vem cá. Se você chegar e falar para uma pessoa, para um usuário de droga, droga mata, isso ele sabe, não sabe? Se você falar para um usuário de droga assim, que se você continuar essa vida, você vai ser um viciado, você pode ser preso, você pode virar um bandido, tudo isso ele sabe. Então, você tem que falar para ele aquilo que ele não sabe. E o que ele não sabe? Acerca da palavra de Deus que você está estudando aqui. Então é dentro dessa linha, Thales. Primeiro, você tem a verdade. Eu quero que você tenha a verdade enraizada dentro do seu coração. Chegou lá na faculdade, está lá um professor lá falando, vou falar uma coisa aqui, asneira. Você não vai ficar levantando, não, deixa. Está no seu coração a verdade. Mas se chegar um determinado momento e o Espírito Santo incendiar o teu coração, inflamar o teu coração, aí tu vai abrir a boca. Perfeito. Gente, uma atitude vale mais do que 1000 palavras. É a postura. Então, tendo essa verdade entronizada, enraizada dentro do seu coração, acabou. Posso confiar na Bíblia? Sim. Por quê? Porque ela é inspirada por Deus. Algo que saiu de dentro de Deus para dentro do homem. Ponto. Se ela é inspirada por um Deus que é perfeito, ela não tem erro, ela é inerrante. Se ela é inerrante, ela é infalível, que é mais profundo ainda. Ela é incapaz de errar. E se tem algum erro, aí você lembra lá, eu erro, tu erras, nós erramos. São erros de tradução do hebraico para o grego, talvez em alguma palavra, ou a pessoa que escreveu. Na minha Bíblia ali, do celular, tem uma versão lá, eu acho que é a King James atualizada, é cheio de erro de pontuação, gente. Mas isso não interfere em nada na essência, porque a essência, ela não tem erro, o princípio. O princípio ele é infalível. Então descanse nessa segurança e nessa certeza. A Bíblia é infalível. A Bíblia é inerrante. A Bíblia é, para a gente finalizar, a palavra de Deus. Aí, a finalização final.
para vocês não esquecerem, aqueles 2 versículos que nós lemos, e eles estão aí na apostila, mas importante, a Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus em sua totalidade. E a Bíblia, ela é inerrante e infalível. Por quê? Porque a Bíblia, ela foi inspirada por Deus. Ela tem um autor que é o Senhor e vários escritores humanos, mas ao longo do caminho de produção do texto sagrado, o Espírito Santo ele foi supervisionando, não tem como. Quando vocês escutarem sobre essas questões de erro, descanse o teu coração. A Bíblia é a verdade. Passa a última aí, aqui, que isso esteja guardado no seu coração. Essa palavra aqui, ó, eu amo a palavra de Deus. Então, ame a palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. Respeite a palavra de Deus. Valorize a palavra de Deus. E se você fizer isso, acabou. E para fechar mesmo agora, Gênesis, Apocalipse, até o dia 31 de dezembro de 2021. Quem não mandou para mim o áudio ainda, eu vou pegar o nome depois, vou colocar no Serasa. Vocês têm aí até quarta-feira para mandar. Tem uma atividade no final da apostila. E vamos orar para nós finalizarmos. Fique de pé. Vamos lá. É o seguinte. Eu estou tentando, Thales, ser mais objetivo. Não é que você não pode falar, entendeu? É mais interessante você apresentar para, por exemplo, um usuário de droga aquilo que ele não sabe. Porque se você chegar e falar para ele que as drogas vão levar ele para a morte, ele já sabe. Não é verdade? Se você falar, por exemplo, para uma pessoa, por mais que ela não aceite, foi falado aqui, na homossexualidade, que a homossexualidade é um pecado, a pessoa pode não aceitar isso, mas ela sabe. Então, é mais interessante você apresentar, na hora do evangelismo, aquilo que ela não sabe. E aquilo que ela não sabe é aquilo que você aprendeu ao longo da sua caminhada cristã. Aí você vai ler a Bíblia, você que lê a Bíblia, você vai aprender que Jesus Cristo salva, cura, liberta. Lembra que nós falamos na primeira aula sobre soterologia, salvação? Se com tua boca confessares a Jesus como teu Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Aí você vai apresentar esses princípios, você